Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Centro Espiritual Cristão. Essa casa que nós fazemos com muito carinho, com muito amor. Bom, primeiro passar os recadinhos. Começa a Escola de Aprendizes do Evangelho em fevereiro, que é a continuação dessa turma que estava fazendo curso básico, a última aula agora 15 de dezembro. Todas as quintas-feiras no período da tarde, de 2 às 3h30. E aí vai ser mantido o horário também que vocês tomam. Também vai começar um curso básico de Espiritismo, aí esse é de direito. Quinta-feira à noite, também começa dia 2 de fevereiro, de 8h30 até 10 horas. Uma hora e meia. Então, pediu também para falar sobre a nossa preparação do dia. Como a gente vai passar, como a gente se prepara para a gente receber os passos, para assistir a televisão. Como já fazia tempo, né, que a gente não tinha tanta gente assim. Eu estou impressionada, sabe? Eu sempre uso, né? Então a gente tem que se preparar, a gente sempre pede para se preparar, ter alguns pensamentos, a gente sabe que nem sempre é possível, ter uma alimentação leve, né, se possível, para poder absorver melhor as energias. Não é taxativo, é apenas orientativo. E temos a nossa livraria, que está sempre à disposição para venda dos livros. Então agora eu vou pedindo para que a gente se recolha, você fechar os seus olhos, vamos fazer a nossa elevação, cumprimentando toda a equipe de assistência espiritual que aqui se encontra, cumprimentando os nossos anjos da guarda, agradecendo eles por estarem sempre conosco. Vamos assim, indo até as esferas de Maria, onde ela nos envolve com seu manto de amor e de luz, pedindo a ela que dosifique nossos pensamentos e nossos sentimentos. Vamos até Jesus, onde agradecemos a Ele por ser nosso mestre, nosso irmão e por todos os ensinamentos deixados. Vamos até Deus, onde agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos, por tudo que seremos através da fé. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair diante das tentações, e livra-nos de todos os males, que assim seja. Graças a Deus. Então, o nosso tema de hoje é fé raciocinada, né? Leitura de obras espíritas. A bibliografia está no Livro dos Espíritos, capítulo 19, do item 1 ao 7. E nesse capítulo fala sobre a fé montanha. Não tem. E ele tem um pouco da introdução também do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. E no início ele começa a falar sobre essa questão de nós estarmos com essas informações do Espiritismo e focando em várias pessoas, que é justamente para dar credibilidade às informações. Porque se for uma pessoa só, passando todas as informações, a gente fica com dúvida se é ou não é a fonte de informação. Então, o que é fé? É algo que eu não posso dizer para vocês se vocês têm ou se vocês não têm. Eu não posso. Só cada um pode saber se tem fé ou se não tem fé. Fé é uma crença. Você crê em algo. E a gente crê em Deus, crê em Jesus Cristo. Mas tem gente que tem outros tipos de fé, né? Então, cada religião, ela tem a sua própria fé. Então, eles dizem que são os dogmas, né? São as orientações daquela religião, e a pessoa acredita naquilo ou não. E aí, no caso da fé raciocinada,
é você estar pensando, estar debatendo no bom sentido, não é para a gente estar no sentido de discussão, de briga, nem nada, né? Mas estar debatendo se aquelas informações são corretas ou não. Então, ele fala que às vezes a gente não tem muita fé porque a gente tem dúvida em nós mesmos. Então, partindo do princípio que nós somos seres que estamos em evolução constante, a gente tem dúvidas. A gente tem dúvidas se hoje vai chover, se hoje vai fazer sol. Aliás, esses dias andam muito confusos, né? Você sai de manhã com calor, daqui a pouco começa a chover, é uma tristeza, né? A senhora prefere contigo? Você se incomoda de tirar a máscara? Não. Para falar é melhor. A gente ouve melhor. Tá bom. E vocês mandam. Só beleza. Obrigada. Então, a fé está relacionada a essa questão da nossa própria dúvida. Se a gente tem fé, se a gente acredita mesmo, que tipo de confiança que a gente tem em nós mesmos e seguir uma orientação, né, que vem, né, de uma outra esfera, e se a gente acredita naquela relação. Que é a parte mais importante é a gente saber se a gente acredita no que está sendo dito ou não. E aí ele fala quais são as nossas barreiras, né, em relação à fé. Ele fala de preconceitos de rotina, e aí vocês podem pensar em diversos tipos de preconceitos, dos mais simples, né? Tipo, eu só levanto a cama com o pé esquerdo, né? A gente já tem um preconceito de que o dia só vai ser bom se a gente levantar com o pé esquerdo, até os demais. O interesse material, que é quando a gente quer muito uma coisa, quer ter alguma coisa, quer, mas quer. O nosso egoísmo, que a gente está em primeiro lugar. O fanatismo, que quando a gente acredita tanto naquilo ali que a gente nem questiona, né? Completamente certo. E o nosso orgulho, que só a gente tem razão. E ele fala de uma fé robusta, que vem com a perseverança, com energia, convencimento de obstáculos, paciência e inteligência. Isso eu estou resumindo todo o texto. Então, assim, são coisas que às vezes a gente, né, esmorece, de fato. Não quer, hoje eu estou cansado, hoje eu não estou bem, não vou fazer. Não quer. Já acordei de mau humor, já acordei virado, né? E às vezes a gente precisa ter essa perseverança, essa vontade, essa confiança de conseguir seguir nossos caminhos e ir adiante. Às vezes eu acho interessante porque, assim, quando a gente não tem fé, a gente acredita no outro, né? Então, se aquele outro está te motivando, se aquele outro está te incentivando, você até vai, né? Mas a gente tem que adquirir a própria fé. Todos nós somos luzes, todos nós somos estrelas, né? Todos podemos brilhar. Cada um do seu jeito. Mas todos nós podemos fazer isso. Basta a gente ter essa confiança. Por isso que ele fala da dúvida de si mesmo e a gente não consegue. A gente tem que ter essa força de vontade. E ele fala da confiança em Deus mais do que em si mesmo, né? Então, às vezes tem gente, eu acho muito interessante, eu não cheguei nesse ponto ainda não, que deixa a vida na mão de Deus, e assim, Deus vai me levar. Eu tenho umas dúvidas que Deus vai me levar se eu não fizer nada em troca, né? Vou fazer pelo menos o meu esforço, né? Eu ontem fui numa noite de livro, minha filha escreveu um poema e fez parte de um livro da escola. E eu estava justamente conversando com a professora de português. É difícil ser pai e mãe, porque a gente de vez em quando tem que dar uns nãos para as crianças, né? Mas a gente só vai enxergar que aquele não, né, tanto da professora quanto dos pais, são importantes depois. Então a gente tem sempre que ter alguém fazendo essa orientação, alguém sempre nos dando um norte
e seguindo, e dizendo assim, olha, aquele é o melhor caminho. Agora me veio na cabeça uma outra coisa, que a gente estava indo para a escola, e era um cruzamento, é uma rua cheia de entradas assim, bem coisa de São Paulo, né? Nós somos carioca, bem coisa de São Paulo. É um entra, eu estou na via assim, e eu ia pegar para a esquerda, o cara veio pela direita e ia também entrar. E eu já vim de seta ligada. E ele já queria entrar e me cortar. Tinha outro cara descendo, tinha outro cara vindo da rua. E aí eu falei justamente para minha filha, se ele bate, ele tem responsabilidade. Porque eu estou na mão certa, com seta, estou esperando a movimentação da rua passar. Se ele entra e bate no meu carro, ele está errado. Se eu não faço nada disso, porque errado estou eu. Então, assim, como a gente tem que fazer o tempo todo essas referências para os nossos filhos para eles poderem entender. Eu queria que vocês nem entendessem isso. E toda a fé, todas as nossas atitudes, todas as coisas que a gente quer desenvolver na gente, às vezes a gente acha que não está bom, a gente tem que fazer com perseverança, com essa força de vontade, com esse equilíbrio, e sabendo, e explicando, olha, tem que fazer isso porque tem que fazer assim, tem que fazer desse jeito porque é desse jeito que tem que ser feito. De vez em quando, meu marido diz que eu sou meio doidinha. Eu começo a falar sozinho. Eu começo a discutir. Ele não diz que não tem ninguém. Eu não quero nada, né? Então, assim, eu vou geralmente discutindo com as informações que vêm na minha cabeça. E às vezes eu falo assim, não, tudo bem, dessa vez você está certa, né? Eu estou errada porque eu não deveria ter feito dessa forma. E, por outras vezes, eu falo, não, mas se eu fiz desse jeito, eu achei que o melhor é desse jeito. Às vezes ela vem puxando dele, não é bem assim. Gente, eu não escuto, eu sou uma porta. Eu não escuto, eu não vejo, eu não falo. Não tenho facilidade nenhuma, eu sou realmente uma porta. Não é mesmo? Eu sou uma porta. Uma porta. Mas as intuições, elas existem. E é nelas que a gente acredita. Mesmo que você não acredite em ser médios, mesmo que você não acredite em ter esse poder, esse dom divino, e eu acredito que todos nós temos, por isso eu falei que todos somos luzes, nós todos temos esse poder. E a gente só vai aumentando esse laço, só vai melhorando essas informações à medida que a gente vai dando espaço para eles. À medida que a gente vai reconhecendo nossos erros, olhando as nossas vitórias, com muita coragem, com muita fé, porque assim, sinceramente, as meninas chegaram, eu cheguei as meninas falando assim, estavam falando mal de você. Então, elas dizem que hoje eu já estou melhor do que eu já estava na primeira vez que eu estive aqui. Então, eu acredito muito, tenho fé nisso, né, que a gente tende a melhorar. Basta, não sei explicar. A gente quer melhorar e a gente quer melhorar por nós mesmos. Não é porque meu marido quer que eu seja uma esposa melhor, não é porque minha filha quer que eu seja uma mãe melhor. Por mim mesmo. Porque eu acho que esse é o meu melhor caminho. E eu acredito que vocês também têm esse melhor caminho. Mesmo tendo conhecido alguns pela primeira vez. Eu acredito muito. Fiquei até emocionado. Então ele fala de duas fés, a fé raciocinada e a fé cega. A fé cega é aquela que a gente não pensa, né? Simplesmente acredita. Quando eu pensei nisso, eu lembrei logo do meu marido. Ele fala que às vezes a gente tem movimentos de manada, onde todo mundo vai e a gente vai atrás. Começa uma fila, daqui a pouco a gente entra logo na fila. Não sabe nem para que serve a fila. A gente vai entrar na fila. A gente nem, né? Eu ontem estava vendo justamente isso. Depois de toda a cerimônia que eles fizeram comes e bebes. Aí começou o pessoal a fazer a fila, sendo que tinha um espaço na mesa, a mesa não estava encostada na parede, dava para as pessoas circularem na mesa. Aqui é fazer fila.
Né? Então é questão de hábito. Então a gente tem que se cuidar para ver se a gente não está fazendo esses hábitos repetitivos e se não está passando pela nossa cabeça. Poxa, mas se temos tanto espaço, por que a gente não consegue dividir esse espaço? Todo mundo se servir ao mesmo tempo? Então essa é a diferença entre a fé raciocinada e a fé cega. Quando a gente vai na fé cega, vocês não fiquem chateados, mas é igual ao jogo de futebol. As pessoas só querem saber de gol. Eu particularmente só quero saber de gol. Mas tem gente que quer, além de tudo, além de saber de gol, quer saber que o time ganhe e tem que ganhar e tem que ganhar. Né? Ele vira fanático. Por favor, ganhe, ganhe, ganhe. Para mim eu me divirto. A Alemanha jogando, mesmo com 7-0, a Argentina jogando, entendeu? O importante é eles estarem jogando. É isso que importa. Então, a gente se observar se a gente está sendo fanático com alguma coisa, não só dentro do espiritismo, mas em outras situações que a gente passa na vida. Né? Às vezes a gente eu trabalho com área de recursos humanos, a gente tem que seguir uma legislação. Mas a legislação diz isso, a legislação diz isso. Enquanto a legislação não mudar, eu não posso mudar meu pensamento. Eu tenho que seguir aquilo. A gente fez uma discussão muito grande sobre ponto eletrônico. A gente só fazia tudo na folha. Escrevia horário de entrada, horário de saída. Beleza. Chegava no fim do mês, a pessoa preenchia a folha todinha. Isso. Agora a pessoa bate ponto. Aí foi, não fica procurando nada. Mas hoje, por exemplo, eu já vejo que nem o ponto eletrônico funciona. Porque, na verdade, o que a gente quer é produtividade. Ter retorno do que é feito, né, e fazer essa divulgação. Então, isso é o mais importante do que um ponto eletrônico. O ponto eletrônico é só para cumprir a legislação. Deixa o meu chat ficar me ouvindo falar isso. Ele fala da questão da exclusividade sobre a religião. Então, assim, por que as pessoas se dividem tanto dentro das religiões? Porque algumas delas querem colocar os preceitos dela. Então, assim, eu penso de um jeito, eu quero que as pessoas sigam esse jeito, esse tipo de organização, esse tipo de rito. E aí outra pessoa, que está trabalhando comigo, também, eu penso desse jeito, dessa forma, não concordo com você. Aí entra o racha. Só que as pessoas não pensam que, na verdade, o importante é o quê? Vamos jogar aqui dentro do espiritismo, para não falar de outras religiões, né? É o espiritismo em si. Então, o importante é ter aquela base, passar aquele conhecimento, passar aquela informação. Essa é a parte mais importante. Do que, é a minha opinião, é que o passo tem que ser desse jeito, que o passo tem que ser daquele jeito, ou que as pessoas sejam recepcionadas de um jeito, não, acho que as pessoas não têm que chegar desse jeito, tem que chegar do outro. Então, existe essa discussão, né? Aí isso é uma culpa, eu geralmente falo, que é do ser humano. Eu falo para você que isso é uma culpa do ser humano, não é uma culpa da religião. Né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Porque às vezes a gente decide por um lado dessas listas, depois se arrepende. Eu sei bem disso. Então ele fala que ter posse exclusiva da verdade preconiza a fé cega sobre uma questão de crença para demonstrar que está na razão. Então assim, eu vou dizer para vocês, eu vou rachar, né, dentro do espiritismo, vou sair daqui. Eu quero tentar levar o máximo de pessoas possíveis. Né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Por isso que a gente sempre fala que até no espiritismo raciocinado. A gente tem que sempre pensar o que é importante. É o que o César fala, é o que eu falo, é o que a Miriam fala. Vou pegar só os que estão aqui dentro, né? Desculpa aí, né? Vou pegar só os que estão aqui dentro. Eu vou começar a falar de gente de fora, já viu, Bom, enfim. Então, assim, vamos evitar de pensar no que cada um fala. Vamos avaliar o que cada um fala e ver se para a gente serve ou não serve. E a gente muda de opinião, gente. A gente muda de opinião, assim como a gente muda de roupa. A gente muda de roupa com mais frequência, mas a gente muda de opinião. Então, hoje a gente pode concordar com uma coisa que amanhã a gente pode, né,
E a nossa consciência fala assim, puxa, mas aquilo ali, do jeito que você fez, não é bom. Se eu fosse você, revia as suas ações. Então é esse processo, é esse procedimento que a gente tem que estar sempre com cuidado. E a última coisa que eu ia falar, que o meu já está avançando. E para a gente ter cuidado com a nossa indiferença, com o nosso medo de ser forçado de mudar de hábito, porque às vezes a gente não quer mudar, né? Então a gente às vezes não muda porque a gente quer, né? A gente não quer ouvir. A verdade é essa. É que eu não anotei direitinho. A gente não quer ouvir ou por indiferença, ou por medo de mudar nossos hábitos, ou mesmo por orgulho de ser humilhado por outros. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Foi pedido também para que a gente fizesse orientações de literatura no espírito. Para aqueles que gostam da área de mediunidade, eu indico o livro do André Luiz, Os Domínios da Mediunidade. Lá no outro centro que eu frequento, que é quando eles são sotofaces, a gente faz, depois que termina a sessão de assistência, a gente faz todos os estudos do livro de André Luiz. A gente faz um livro, depois faz outro livro, né? Todos eles a gente sempre tem uma revelação muito interessante. Eu gosto de todos eles. A gente agora está em ação e reação. Então, como é que a gente reage às coisas que a gente faz? Esse aí eu não vou contar nada, porque esse daí está no suspense ainda. Mas esse do domínio da mediunidade, vem falando de cada uma das mediunidades e como ela se apresenta na vida, né, real, digamos assim, né, de forma mais clara. André Luiz tem umas falas muito fortes, muito texto da medicina, que às vezes é meio confuso. Mas quem gostar de fazer outros tipos de literatura, a gente, a bateria vai acabar. A gente vai fazer, tem os livros de Violeta na Janela, que eu vi aqui em cima. Eu li um que era Somos Todos Iguais, que fala da relação entre negros e brancos, da escravidão. E tem. Não vou lembrar. Depois eu escrevo no Facebook, se vocês quiserem. As indicações do livro, né? Alta intenção. Então, meninos, vamos terminando por hoje. Agora vamos fazer as nossas vibrações. Vamos fechando nossos olhos novamente. E vamos assim colhendo nos nossos corações os melhores sentimentos de amor, de paz, de fraternidade. Que eles sejam colhidos pela espiritualidade, envolvendo a cada um. Encaminhando para todo o nosso planeta, trazendo luz, paz, harmonia, amor. A cada canto e recanto, onde quer que esteja algum irmão necessitado, seja encarnado, seja desencarnado, que eles possam receber a bênção do Pai, sendo iluminados e amparados da melhor forma possível. Vamos envolvendo aos países que sofrem por guerras, por catástrofes naturais. Vamos envolvendo aos governantes desses países, de todos os países, que eles possam ter a orientação para encaminhar seu povo da melhor forma possível, trazendo paz e harmonia para o nosso planeta. Vamos envolvendo os hospitais, todos os médicos, enfermeiros, pacientes que lá se encontram, possam acolher os parentes também. Vamos envolvendo aos presídios, aos encarcerados, a todos que lá se encontram fazendo essa segurança, aos manicômios, aos seus doentes, e toda a equipe lá presente. Vamos envolvendo os orfanatos, envolvendo cada uma das crianças com muita luz e com muito amor, envolvendo aos asilos, que esses nossos velhinhos serão abençoados, eles recebam esse carinho e gratidão pela sua existência.
vamos vibrando e vamos essa caixinha de vibração, que eles recebam a luz, o amor e o amparo que precisam. Vamos vibrando por essa assistência espiritual, aqueles que estejam no pensamento deles, todos recebam a luz e o carinho de Deus. Assim seja, e graças a Deus. Muito obrigada a todos. Deus abençoe.